E aí, Fernando, gostaria que você falasse um pouquinho pra gente aí, tua vida, cara, 27 anos, é difícil resumir em poucos minutos assim, mas, cara, o que que te fez ir pro mercado? Qual foi tua paixão? Falei assim, cara, eu gosto disso. Porque no início da vida a gente fica com muita dúvida, né? O que que foi que marcou você para essa área de economia e investimentos? Daqui 4 dias faz 28 anos, né? Opa! Então, a minha família, o meu tataravô, ele fundou o Bradesco. Caraca. Era a família Almeida. E aí, o genro dele, o José da Cunha Júnior, meu bisavô, foi presidente até 77, presidente do conselho. Mas na década de 40 eles trouxeram o Aguiar, o Amador Aguiar, que foi um grande gênio, foi o cara que fez o banco acontecer mesmo e tal. Então, eu nasci num berço de ouro, com muito dinheiro, mas uma família já decadente. O banco já. A gente tinha uma participação, quase não tinha participação nenhuma sobre algumas ações lá para nossa família. Os meus tios, avós, beberam e jogaram 27 fazendas. Caraca. Então, viver num ambiente de excesso de riqueza, de pobreza, de decadência, tudo mais foi muito interessante. E eu tenho dislexia, então eu tive dificuldade para aprender. A minha professora de matemática do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática e Caramba. tal. E aí no terceiro colegial meu pai quebrou. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender, preciso estudar, preciso. Eu não vou ser filho de rico, né? E aí eu fiz um cursinho CPV, foi muito bom. E aí eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer economia. Gostei lá das ideias do socialismo. Falei também, pô, economia, dinheiro é o que eu preciso, vou aprender a ganhar dinheiro e tal. Então eu passei lá na FAAP, não passei na GV por causa de um ponto de inglês, e aí fiz a tal da FAAP, que era uma boa faculdade na época. E no primeiro mês, a minha avó me arrumou duas entrevistas de emprego. Uma para vender caminhão na Ford e uma na corretora do Banco Bradesco, no centro, perto da Bolsa. Sei. Pô, eu tinha um primo que já era operador de pregão e tal. Eu falei, cara, bolsa, claro, muito mais legal, né? Não tinha Faria Lima, não tinha nada disso. Era o negócio do Yupi. O Yupi era sei. que era o cara da bolsa. E ficava entre a Paulista e o centro, né? Assim, o coração financeiro de São Paulo. Então, com 18 anos a 28 anos, eu entrei na corretora e eu descobri que era aquilo que eu gostava. Entendeu? Porque eu gostava de número e milhões de reais passando na nossa mão e sobe, desce, Aquela e aquela loucura, né? complexidade toda. Então, eu acho muito triste uma pessoa que não tem o mercado financeiro na sua vida. Eu jamais me imaginaria não parando no meio do dia para olhar como é que tá o Bitcoin, como é que tá o S&P, como é que tá o Ibovespa, a A gente falou isso Petrobras. agora, né? Você fala no cafezinho lá, se mexendo no... Porque Na plataforma. de repente, em algum momento da vida do investidor, aquilo pode ficar uma coisa angustiante e pressiona, e o cara dorme mal. Mas quando você aprende a se divertir com aquilo, então vira um passatempo muito legal. O investimento é o esporte de velho, né? A gente vai fazer até morrer cada vez mais. Então, assim, eu não escolhi, aconteceu. Eu tinha 18 anos e eu estava numa faculdade de economia perto do centro e passei lá na entrevista. Minha avó era amiga do diretor lá, Deu uma obviamente, ajuda. conseguiu estágio. E eu entrei num ambiente que tinha 2 mesas de operação. E eu fui trabalhar na mesa. Era uma mesa institucional que atendia bancos, corretoras, seguradoras e fundos. E o outro era uma mesa chamada mesa de agências, que atendia todas as agências do Brasil e as pessoas físicas. Tinha 25 pessoas, era mínima. A outra mesa tinha 30 pessoas. O mercado de capitais era mínimo. A pessoa física não operava. E aí, eram senhores, senhorinhas assim, uns meninos, eles não gostavam de mercado. Eles estavam ali bancário, entendeu? Eles falavam de novela, futebol, Caramba. Faustão. E eu cheguei lá e, pô, eu comecei a ler a Gazeta Mercantil e comecei a chamar uma molecada do mercado financeiro. Em 6 meses, 1 ano, o Paulinho, que era o meu gerente, foi para montar a corretora de Nova York. E eu, com 19 anos, eu assumi a mesa como espécie de um gerente, Caramba, assim, Caramba, sem o cargo. 19 anos. Com 19 anos. Mas aí a Soninha da outra mesa foi lá e assumiu, porque ela era mais velha e tal. Mas eu meio que assumi uma espécie de uma autoridade ali, trabalhando, também me dedicando. Eu gostava muito mesmo, assim. Isso que você tinha, começou com tinha dislexia, né, Dislexia, não, mas dislexia é o tal do TDAH. É você não ter foco em coisa chata.
mesmo. Entendeu? Isso é verdade. É que nem um moleque que quer coisa fazer chata, aventura, aí você põe ele numa sala pra ele fazer uns recortes e você fala que ele não tem atenção. É óbvio que ele não tem atenção. Aquilo é chato pra diabo. Se você descobre uma coisa muito legal pra fazer, não tem TDAH. Entendeu? Você é hiperfocado. Vai A gente, ficar focadaço, o ser, né? o homem, ele nasceu para caçar o bisão. A gente só pensa no bisão. Entendeu? O nosso foco é sempre numa coisa só, entendeu? Verdade, E sempre verdade. vai ser. Então, assim, pô, eu me apaixonei por aquilo. E aí, o que aconteceu? A gente começou a montar uns cafés da manhã para os gerentes do banco e também para os clientes das agências. Então, a agência Gabriel Monteiro da Silva, a agência Cidade Europa, a agência Faria Lima, levava lá os clientes e levava na mesa, fazia uma operação no pregão e tal. E aí a Soninha, que era a nossa chefe, falou assim, olha, aquela é a mesa institucional, onde tem os caras brilhantes e tal, onde eu trabalhei. E essa aqui é minha mesa de agência. O cara, quando fica bom aqui, ele vai pra outra. E eu falei, não, tá errado isso aí. A pessoa física, o varejo, o private, o cara que quer investir dinheiro na bolsa, esse cara vai ter valor no futuro. Com certeza. Esse cara tem que ter um especialista para ele. Eu não quero ir para a mesa institucional. Eu quero atender grandes milionários. E aí eu fiz um business plan, eu tinha 19 anos, chamado Mesa Private. E aí eu falei, vamos montar uma mesa só para pessoa física, com uma molecadinha que lê a Gazeta Mercantil, chega cedo, dá as informações lá pros senhores e tal, e os caras toparam. Então nós montamos a primeira mesa lá que atendia pessoa física e private. Hoje tem mais de 150 officers. A última vez que eu fui lá, uns 10 anos atrás, eles ficaram em pé todos. Caraca. Ficaram todos em pé. Porque eu montei a mesa. E aí, como era 98, 99, o banco resolveu fazer a segmentação e dividir em private, corporate e alta renda não tinha ainda, prime, essas coisas. E o varejo, que era o Banco do Povão. E aí, o nosso diretor virou vice-presidente do banco e ele falou, pô, a molecada lá, o roxo, manja de negócio de private. Vamos montar o private do Bradesco e vamos chamar os moleques lá para eles fazerem o business plan. Eu fui para a Cidade de Deus montar o private bank do Bradesco, que hoje tem Osasco, 350 né? Osasco bilhões. É. Que isso, Então um foi para cara. Nova York, outro foi para Suíça estudar. E aí chamaram outros caras também que tinham famílias. Então Rodrigo Natel, Pedro Aguiar, família Aguiar, que trabalhavam lá na gestora. E aí 2 caras mais coroas que manjavam e nós montamos o departamento. Como é que pode? Nós compramos a xícara, contratamos a roupa pra dar copeira, entendeu? Foi muito legal. Hoje eu também vou lá e tem muita deferência, as pessoas gostam de mim. E aí 2 anos depois, a minha família tava muito sem grana e eu ganhava muito mal no Bradesco. E eles tinham me oferecido que eu ia virar gerentão e tal, e eu ainda ganhava 2 conto, entendeu? Caramba, E 2 conto naquela época era bastante, mas, sei lá, 3 e pouco. Mas não pela responsabilidade, pela criação, né? E aí, então, mas no Bradesco, nessas instituições mais tradicionais, você não sobe pela competência, você sobe pelo tempo, entendeu? E aí o Safra me fez uma proposta, o Canto da Sereia, e aí me deu uma luva de $50 mil pra eu trabalhar na Paulista, lá na cobertura, lá e tal. Aí comprei um Aquele prédio ternão. do Safra, perto É, do Shopping Comprei 73. um ternão bem cortado e tal. Caramba, Cara, cara. cheguei lá, cara. Foi tipo sair da escola de freira e ir pro reformatório, assim, ir pra FEBEM, entendeu? Os caras pegavam meus cartões de visita. Te juro, era muito competitivo, Que assim. Eu legal, nunca tinha trabalhado num lugar tão competitivo. E aí eu durei 1 ano lá, porque eu era ruim de vender, eu tinha 20 e poucos anos, entendeu? Eu gostava de investimento, eu gostava da parte técnica. Mas foi uma grande experiência, fiz amigos e tal. E aí depois ajudei a montar a Ágora, ajudei, Agora é forte. trabalhei com do lado do Benchimol na Intra em 2003, 2004. Depois eu ajudei a montar Leandro Stormer, Caramba, fui cara, sócio do Leandro legal. Stormer, entendeu? isso, Eu cara. sou amigo do Benchimol, eu acompanhei basicamente todos os grandes movimentos do mercado financeiro e eu já fiz de tudo. Eu já trabalhei de corretor, eu sou gestor de fundo, eu já trabalhei de consultor, eu já trabalhei fazendo business plan, eu já trabalhei fazendo valuation, já fui analista. Então, eu já vendi software, já montei software de gestão de portfólio, eu já fiz software de risco. Então, assim, eu gosto muito do mercado e Deus permitiu que eu tivesse muitas habilidades, tivesse feito muita coisa. E eu dou aula desde o primeiro mês. Então, assim,
eu não escolhi, o mercado me escolheu, mas eu rapidamente percebi que aquilo era uma febre que eu nunca mais ia largar, porque é muito complexo. É o maior desafio intelectual, emocional da modernidade, é gerir um portfólio.